dia. Meu nome é Sandra Mara Alves. E o meu João Pedro Almeida. Está começando mais um Maitá News. Assalto à mão armada aconteceu em plena luz do dia. Estou aqui com a vítima do assalto que aconteceu agora mesmo. Ela estava conversando distraída com sua amiga quando de repente 2 caras encapuzados chegaram e levaram todos seus pertences. Como você se sentiu sendo assaltada? Como foi a experiência de ter sido assaltada? Na verdade, foi horrível. A gente estava conversando, eu e minha amiga. Chegaram eles todos encapuzados, não deu para identificar. E só teve a imagem da câmera de segurança mesmo. A polícia foi eficaz no caso? Você achou que foi? Ela tá olhando as câmeras de segurança, na mesma hora eu fiz o boletim de ocorrência. Só que como não dava para ver o sujeito, eles estão tratando na medida que pode, né? Muito obrigada. Estamos aqui com o novo reforço do 9º ano da Escola Estadual Professor Levi Alza Silva, Gabriel, mais conhecido como Neto Beroc. Prazer em ter você aqui nesse grande clube, nessa escola. Prazer, João Pedro. Aqui seu novo manto sagrado. Prazer é todo meu de estar aqui nessa escola maravilhosa, por ter entrado nesse time, por ter aceitado de bom coração. E também queria convidar vocês para o jogo de sábado, às 9 horas, perdão, erro meu, às 9 horas da manhã. Que todos possam estar lá para ver jogar. É um time forte, né? Mas a gente está confiante que pode ganhar. Podemos, né? Mas temos previsão de ganhar esse jogo. Também vestir o novo manto, né? Sagrado. Então essa é a nossa nova contratação, Gabriel, mais conhecido como Neto Beroc. Valeu, João. O Brasil que eu quero é com mais aprendizado e igualdade para todos. E o Brasil que eu quero é um Brasil com mais verde e com menos desmatamento. Maria Jerusa comentará sobre ditadura militar e o senhor Ronaldo Dutra nos falará um pouco sobre ditadura militar e democracia. O que foi a ditadura militar? A ditadura militar, ela foi um período político que se instaurou no Brasil em 1º de abril de 1964 e que durou até 15 de março de 1985. Este período ele foi chamado de ditadura militar, foi justamente porque quem estava no poder eram militares. E esse poder ele não foi conquistado com o voto. Este poder ele foi usurpado, ele foi tomado. Pois antes dos militares tomar o poder, o então presidente eleito era o João Goulart, que tinha sido eleito pelo povo. E após a tomada desse poder, nós vamos ver que os militares eles instituíram no Brasil uma série de medidas que fez com que o Brasil deixasse de ser uma democracia e se tornasse um país que, por exemplo, a mídia, as rádios, as músicas, os livros escolares, tudo passava pela intermediação pelo um controle total, onde não poderia se dizer aquilo que se pensava, onde não poderia fazer nenhuma crítica ao governo, porque naquela época as pessoas usavam a música, elas usavam os meios de comunicação, o rádio em si, para falar, para criticar, para conscientizar as pessoas. Então, passou-se a controlar tudo isso e as pessoas deixaram, então, de ter as suas liberdades. Claro que a gente vai ver aí vários políticos que foram perseguidos. Por quê? Porque eles eram contrários com o poder que estava, então, atuante no Brasil. E nós vamos ver o quê? Muitas pessoas elas foram deportadas do Brasil, teve muitas outras que acabaram morrendo durante esse período. E nós vemos que este período foi uma parte da história do Brasil
que ela estava em conflito também com uma outra parte política até então no mundo, que era o crescimento do socialismo em volta do mundo. Então, esse poder político do Brasil pelos militares foi uma forma de manter-se o poder até mesmo chamado de direita. E a gente vê hoje em dia, muitas pessoas perguntam o seguinte: e hoje em dia nós vivemos numa democracia? Sim, hoje em dia o Brasil é um país democrático? Sim, claro que nós não podemos falar também, porque existe na Constituição aquilo que você pode dizer, aquilo que você pode falar, até quando você não fira o seu próximo. Mas sim, nós temos o direito hoje em dia, o voto, ele é decidido. Você escolhe o presidente que você quer, ele não é imposto. O presidente que nós temos hoje, ele foi eleito democraticamente. Então, assim, dentro desses parâmetros do que foi a ditadura militar, que era aquele período em que tinha assim, uma repressão muito grande, em que tudo era controlado, hoje em dia a gente pode dizer também que será que nós não sofremos nenhuma parte de controle? Claro que sim, existe controle. Todo o presidente em si que está no poder, ou as forças que estão no poder, sempre eles tentam torcer para o lado deles um pouco. Os livros didáticos sofrem nisso, os jornais também têm essas particularidades, mas mesmo assim nós temos direito de expor as nossas ideias, nós podemos conviver de uma forma que seja mais libertadora. Nós temos as nossas ideologias hoje que podem ser expostas. Bom dia, estamos aqui hoje para entrevistar o cidadão Ronaldo. Para você, o que foi a ditadura militar? A ditadura militar foi um regime de governo que aconteceu no Brasil, assim como em outros países acontece ainda. E no Brasil ela aconteceu num período que compreende 1º de abril de 1964 até 1985. E quem foram os responsáveis? Os responsáveis foram os militares, né? Que aplicaram um golpe de Estado, derrubaram o presidente e assumiram o poder. Quais foram as consequências para a atualidade? As consequências foram desastrosas. Teve uma influência negativa na economia e nas políticas sociais. Primeiro, entre 1964 a gente tinha uma dívida externa de 3,3 bilhões. Quando chegou no final da ditadura militar, em 1985, essa dívida já ultrapassava 102 bilhões. Consequentemente, com a dívida dessa, o país deixou de ter investimento na educação, na saúde, em todas as políticas sociais. Você considera a ditadura militar algo bom ou ruim? Na minha infância eu vivi nesse período. É algo desastroso para a humanidade, extremamente ruim. Você acha o Brasil um país democrático? Sim. O Brasil ele é um país democrático. É claro que a gente ainda precisa avançar em muitas políticas sociais que a gente deixa perdido, mas o Brasil é um país democrático até então, onde o cidadão tem todo o direito de manifestar espontaneamente as suas opiniões. Tem como você definir a democracia? Democracia, tecnicamente, ela é uma palavra grega que demos significa povo e cracia é o poder. Então, traduzindo poder ao povo. E o artigo 1º da Constituição brasileira diz que todo poder emana do povo e não do povo ele deve ser exercido. E é isso que acontece. No Brasil, a luta pela democracia ela aconteceu como uma luta de classe. Alguns exemplos. O povo foi às ruas em 1985 e lutou pelas diretas já. As eleições diretas que veio acontecer em 1989, quando foi eleito o presidente Fernando Collor de Mello. E um exemplo claro, assim, a música, atores, e muitos músicos fizeram música, por exemplo, RPM, Revoluções por Minuto, Zé Geraldo, Milho aos Pombos. E para os mais jovens, quem já assistiu o filme Os Filhos de Francisco, Dois Filhos de Francisco, vai ver que quando eles foram apresentar em Goiânia, no estúdio, numa rádio,
o produtor ele repassava as músicas antes de entrar no ar. E num trecho da música é que eles cantavam assim: vivam a ditadura e a sua tirania. E aí, obviamente, a música não foi ao ar. Então, eles, não sabendo do significado das palavras, eles vão, mas uma palavra tão bonita dessa, a música não poder tocar. E isso é a prova de que os artistas tiveram um envolvimento muito grande, uma luta grande. Outra luta de classe, jogador de futebol. O Sócrates, um jogador do Corinthians, na década de 80 e 90, inclusive é médico, o Sócrates levantou a bandeira chamada democracia corintiana, que lutava pela liberdade de expressão dos jogadores e também no âmbito político. E o Brasil é um país democrático, a gente luta, a gente tem o direito de expressar nossas ideias. As classes hoje, os sindicatos, continuam movimentando, tendo direito de greve. É claro que a gente não pode baixar a guarda porque o poder político vai importando muita coisa. Muito obrigado e um bom dia a todos. Saímos às ruas para saber o que a população entende sobre democracia. Democracia, que no dicionário é definida como sistema político no qual a população exerce a soberania. Democracia é o respeito, igual a política, né? A política é o respeito. Se você é de um lado, qual é o meu dever? Te respeitar. Você tem seu lado de votar, eu tenho o meu. Agora, religião. 3 coisas não se discute: religião, política e futebol. Porque o sujeito tem que respeitar o outro. Se você torce para um time, eu tenho que respeitar você. Se você é de uma religião, eu te respeito. Se você é de uma política, você vota em quem você quer, eu voto em quem eu quero. Não pode ficar... De primeiro não, de primeiro tinha que... Não podia. Mocinho igual a essa, assim, igual a você, assim. Para namorar, se fosse um do lado do outro, não namorava não. Os pais não deixavam. Não é igual hoje não. Não podia namorar e nem casar. Só com dado ali. Igual cigano, só casava com a família. Hoje mudou a coisa. Nós estamos no mundo moderno. Esse aqui é a democracia. Povo democrático. Se encerra hoje mais um Maitá News. Um bom dia a todos. Um bom dia e até amanhã.